Durante a transformação da Grécia Antiga, Deus a chegar a diferentes povos da região do Mar Egeu, na Península Balcânica. Os primeiros povos a se fixarem foram os cretenses. Uma parte da cultura cretense pode ser observada na futura cidade-estado de Esparta, onde as mulheres tinham grandes papéis. Durante o século XV a.C., a chegada dos aqueus inicia um processo de miscigenação cultural. Neste mesmo período, os Eólios e os Jônios passaram a ampliar o território, assim diversificando a cultura dos povos pré-homéricos. Fugindo da dominação dórica, deu início à primeira diáspora grega que encerrou o período pré-homérico. Ao lado temos estátuas de dois comerciantes, por se aproximar, após a publicação de Ilíada e Odisseia. Olá, como vai? O que deseja? Vou bem. Eu fui comprar alguns vasos, pois hoje lá em casa haverá a apresentação das histórias dos A cultura grega era observada dentro do seu teatro, tragédias e comédias gregas. O teatro da Grécia Antiga tem suas origens ligadas a Dionísio, divindade da vegetação, da fertilidade e do vinho, cujos rituais de caráter orgiástico. Durante as festividades eram usadas máscaras, moedas, fantasias e cantos líricos, os ditirambos, que mais tarde evoluíram para as artes cênicas como vemos e peças conservadas atualmente. Seu florescimento ocorreu entre 550 a.C. e 220 a.C., sendo usado principalmente em Atenas. Após ser conquistado pelos romanos, a cultura grega e o seu teatro se dissipou por todas as partes do globo terrestre. Os deuses gregos são muito conhecidos. Ao lado temos Zeus, pai dos deuses, e Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Na mitologia grega, sou a deusa do amor, da beleza corporal e do sexo. Era também considerada a deusa protetora das prostitutas. Para os gregos, eu tinha uma grande influência na vida sexual das pessoas. Fui cultuada nas cidades de Atenas, Esparta e Corinto. Nasci na ilha de Chipre. Sou filha de Zeus, deus dos deuses, e Dione, deusa das ninfas. Casei-me com Hefesto, deus do fogo. Porém, em função de minhas vontades e desejos, possuí vários amantes e acabei tendo um filho com um deles, Enéas, importante herói na guerra de Troia. Na mitologia grega, sou o rei dos deuses, soberano do Monte Olimpo e rei do céu e do trovão. Eu, filho de Crono e Rea, mais novo dos meus irmãos, sou casado com Hera. Sou conhecido por tantas das minhas aventuras sexuais, das quais gerei vários descendentes, entre eles, Afrodite. Fui associado à justiça e à lei, com raios e trovões, chuvas e tempestades aderidas a mim. Logo depois, os Jogos Olímpicos foram feitos em minha honra. As estátuas ao lado nos mostram duas guerreiras gregas, já que em Esparta, as mulheres que eram inférteis eram mandadas para a guerra armada e para o exército. Finalmente nos encontramos. Depois da guerra de Troia, um conflito armado entre gregos e troianos. Tudo começou quando Paris surgiu com Helena, que era considerada a mulher mais bela. Claro, só poderia ser meu rei, porém ela nos traiu. Não tenho culpa se Helena foi infiel ao seu marido Menelau e fugiu com Paris para Esparta, deixando Menelau aos prantos. Levamos a batalha para vingar a sua traição. E o seu exército, o exército de Troia, foi derrotado quando recebeu o nosso humilde presentinho, o famoso cavalo de Troia. O meu exército foi derrotado? Sim, ele foi. E agora destruirei você. A seguir temos a Helena, a causadora da guerra. Eu, Helena, sou filha de Zeus e Leda. Tinha vários pretendentes. Escolhi um e outro não, porém significar a guerra. Então me casei com Menelau. Paris, Aquiles e Agamenon se juntaram contra os reis na guerra contra Troia. Os troianos perderam. Eu fui morta por vingança, reencontrei meu amado Paris e fui feliz para sempre, protegido pelo deus Apolo e pela deusa Afrodite. As estátuas ao lado nos mostram Atenas e Esparta. Atenas, representada por Atena, deusa da sabedoria, da guerra justa e do ofício, e Esparta, representada por uma mulher mortal, ambas em guerra, já que eram rivais. O fim da Grécia Antiga culminou com a Guerra do Peloponeso. Atenas conheceu grande esplendor como cidade-estado durante o governo de Péricles, século V a.C. Ele construiu templos e teatros e estimulou a literatura e as artes. Para pagar seus gastos, ele privou por fraude os núcleos das cidades. Esparta não gostou nada disso. Querendo reivindicar seus direitos, formou a Liga do Peloponeso, que foi um conflito longo e desgastante para ambas cidades envolvidas. Atenas liderou a Liga de Delos, enquanto Esparta
a Liga do Peloponeso, no qual fez aliança com várias outras cidades que era contra a sua cidade. Esparta quis formar essa guerra, pois Atenas sufocava os interesses políticos e econômicos de Esparta. Atenas era melhor no mar. Mas Esparta era bem melhor na terra. Esse conflito durou cerca de 27 anos. Teve muitas mortes, mas pelo menos teve uma coisa boa, a derrota da sua cidade. Só que aí, Esparta quis impor todo o seu domínio sobre a Grécia. E as outras cidades não gostaram e acabaram se revoltando contra Esparta. Pois é. Por todos os conflitos e guerras, acabamos sendo invadidos pelos macedônios. Não adiantou de nada. Atenas foi uma cidade muito rica em cultura. Teve dois importantes legisladores, que foram Dráco, que registrou por escrito as leis de Atenas, e Solon, que aboliu a escravidão e que perdoou as dívidas de pequenos agricultores. Essa cultura não é de nada. Tá certo. Ele também limitou a aristocracia, ajudando a surgir a democracia, que foi uma característica muito importante para Atenas. Já o meu povo se dedicava ao governo, se dedicava à caça, se dedicava ao treinamento militar e esportivo. As mulheres da minha cidade tinham a obrigação de darem ao Estado filhos fortes e sadios, e eram muito elogiadas quando se dedicavam à sua casa. A Apela, que era um tipo de assembleia, aprovava ou rejeitava a eleição dos principais líderes. Ela não deixava entrar qualquer um, e ela também voltava a paz e a guerra. Já em Atenas, não havia escolas públicas. Quando a criança chegava aos 7 anos, cabia ao pai e à mãe levá-la a um mestre particular.